Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos, você na sua casa, falando por meio da tecnologia e juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós temos aqui a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. 31 de maio de 2020. É uma satisfação estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Esperamos que você seja grandemente abençoados pelo Senhor e que o Espírito Santo nos dirija, toque os nossos corações e que muito em breve possamos estar juntos aqui nos domingos pela manhã para meditarmos na palavra do Senhor, como sempre o fizemos, e para muitos é um grande prazer, uma grande alegria acordar domingo de manhã e se dirigir à casa do Senhor para participarmos juntos da escola dominical. Esse tempo ainda não chegou, mas até lá nós também não perdemos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. E nós temos aqui a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 5, que nos diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. E que mistério é esse? É o que nós vamos meditar nesta oportunidade. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia para que junto possamos fazer essa leitura. Aqueles que adquiriram as suas revistas podem fazê-lo também através da revista. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13, Aqui nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, sendo a escola dominical uma escola de ensino bíblico, nós jamais poderíamos deixar de fazer a leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13, nos diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coherdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele, ao escrever aos Efésios, ele coloca de uma forma muito direta que
Este mistério estava guardado em Deus e não foi revelado aos homens, mas agora, vindo à plenitude dos tempos, esse mistério é revelado por meio dos profetas e por meio dele também, que foi eleito por Deus para ser o pregador dos gentios. E agora nós vamos à introdução, mais especificamente no tópico 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. A introdução desse tópico 1 diz: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Nós temos aqui a figura do Antigo Testamento, nós temos aqui a Antiga Aliança, e dentro desta Antiga Aliança nós temos como uma figura tão presente que é o povo de Israel. Deus sempre se manifestou ao povo de Israel. É claro que a Bíblia, no Antigo Testamento, relata várias manifestações de Deus a outros povos que não sejam o povo de Israel, Mas, quando nós falamos do relacionamento, Deus sempre se relacionou com o povo de Israel. Os profetas eleitos por Deus, os profetas separados por Deus, eram descendentes do povo de Israel. E nesse contexto, os judeus, eles entendiam que eles eram beneficiários das promessas de Deus. Os gentios, por sua vez, até ignoravam. Mas aprove a Deus, e agora traz esse mistério à tona, traz a revelação desse mistério. E que mistério é esse? É a formação da Igreja de Cristo, que não é feita só de judeus, mas também de gentios. E como a palavra do Senhor nos diz, a ambos os povos, ele fez um povo, que é aquele povo separado por Deus, lavado no sangue do Cordeiro, e vai morar com ele na glória. Olha só que presente maravilhoso, que coisa grandiosa o Senhor nos traz através desse mistério. Outrora, o povo de Israel se relacionava com Deus, mas pelo beneplácito, pelo bom propósito de Deus, nós somos alcançados. Nós, gentios, agora somos alcançados e juntamente com o povo de Israel, nós somos feitos um só povo, que é o povo de Deus. Nesta lição nós vemos que Deus ele não tem povo privilegiado, não tem pessoas privilegiadas. O propósito de Deus sempre foi a salvação da raça humana. Deus não teve no seu plano salvar apenas os judeus. O plano de Deus sempre foi a salvação da raça humana. Este propósito agora é revelado e nos é trazido na inauguração da nova aliança, a partir do advento do Salvador, a partir da chegada de Jesus Cristo, com a plenitude dos tempos. Agora, esta salvação é estendida a todos. Esse mistério é a Igreja do Senhor Jesus. Vamos então ao tópico 2. Nós vamos fazer a leitura do segundo parágrafo do tópico 2. O tópico 2 tem como título O Mistério Revelado no Novo Testamento, na Nova Aliança. E o subtópico diz: Revelado aos apóstolos e profetas. Segundo parágrafo, eu vou fazer a leitura. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos capítulo 11, versículo 4, versículo 17 e 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Esse mistério não era dado apenas por conhecimento ou por desenvolvimento intelectual.
Não adiantava uma pessoa inteligente pressupor o advento do Messias. Não, havia um propósito de Deus pré-estabelecido antes da fundação do mundo para a salvação de todos. E agora, este propósito é revelado aos profetas pelo Espírito Santo. Não era dado a conhecer aos mais sábios. É por isso que a palavra do Senhor diz: ocultaste os teus propósitos, os teus desígnios aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Não é por conhecimento, não é por querer, mas é pelo poder, pela graça manifesta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, diante dessa circunstância, nós temos a seguinte indagação: este propósito de Deus, que nasce antes da fundação do mundo, ok? Agora, este propósito está relacionado à queda do homem ou não? Pare para meditar. Quando Deus planejou a salvação da humanidade, Ele estava pensando na queda do homem. Porque eu separo esse tópico para nós comentarmos. Nós ouvimos muitas vezes que Cristo veio para os judeus. Os judeus não receberam, por isso Deus nos entregou este grande presente, o que não é verdade. Cristo veio para salvar a todos. Se nós pensarmos dessa forma, é como nós entendermos que a queda do homem, o pecado, pegou Deus de surpresa. E aí ele teve que criar um plano para a redenção. Porque a Bíblia nos diz que esse plano estava preparado, Cristo sendo o Cordeiro de Deus para a nossa salvação, estava preparado antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação, ele é único. Não é que Deus planejou entregá-lo aos judeus e esse plano não deu muito certo, que foi estendido a nós. Não. Cristo nos amou antes mesmo da fundação do mundo. E este plano previa a minha salvação e a sua salvação. Olha que coisa maravilhosa, que plano é este, que presente é este. É podermos olhar para o Pai e sermos aceitos por Ele, pelo sacrifício de Jesus Cristo. É você aí na sua casa, onde você está agora, é você dobrar os seus joelhos e pelo poder da cruz de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, é você elevar a sua oração, falar com Deus e ser entendido e ouvido e se relacionar com Ele. Com grande presente Deus nos deu, meus irmãos. Com grande foi este plano, o alcance deste plano. Religar, colocar o homem de volta nos braços do Pai. Porque a Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o nosso pecado. O muro da separação agora, ele é quebrado pelo poder da cruz de Cristo. E tanto judeus como gentios são feitos um só povo, o povo de Deus. Então este plano já previa a minha salvação e a sua salvação desde o início. Abra, por favor, na sua casa, na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, para que nós possamos entender melhor. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o alcance deste plano que estava preparado antes da fundação do mundo. Nos diz assim: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, estes cujos os nomes
não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Isaías 46. Isaías 46, verso 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Lembrai-vos das coisas passadas e desde a antiguidade. O propósito de Deus já estava formado antes da fundação do mundo. Desde a antiguidade, Deus agora preparou este mistério e revela-o agora na nova aliança, na pessoa de Jesus Cristo, e agora incumbe aos profetas manifestar este mistério. E a igreja tem, agora sim, este ministério de levar esta mensagem, incumbida de anunciar a todos tão grande salvação, que é o alcance do homem pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O tópico 3 nos revela a magnitude do mistério, que diz assim: outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Veja bem, meus irmãos, o propósito de Deus é a formação de um só povo. É bem verdade que Deus agora escolhe o povo de Israel para cumprir o seu propósito, para, através do povo de Israel, ele enviasse o Messias, o seu filho, para morrer na cruz do Calvário por todos nós. E através deste sacrifício que Cristo nos oferece na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós somos alcançados e somos co-herdeiros da mesma promessa que Deus dispensou ao povo de Israel. Agora nós fazemos parte desta promessa. A ambos os povos, judeus e gentios, agora ele faz um só povo. E este povo é aquele descrito no livro de Apocalipse, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que João viu na ilha de Patmos. E nesta visão, ele viu uma incontável multidão, e todos foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, porque estavam lá, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É algo extremamente valioso, é algo extremamente grandioso, porque nós estamos passando por momentos difíceis. E a vida, muitas vezes, nos submete a situações como estas que nós estamos vivendo.
Quem sabe você não imaginava estar passando por este momento há 3 meses, há 4 meses atrás. Mas a nossa esperança não é para esta vida. A nossa esperança é de viver toda a eternidade com Cristo. Nós vivemos aqui, desfrutando de uma vida em abundância que o Senhor nos concede, mas também temos a vida eterna a ser desfrutada por todos aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa lição nos traz uma meditação muito apropriada ao momento que nós estamos passando. Deus está no controle de todas as coisas. O plano de salvação não sofreu nenhum ajuste, não sofreu nenhuma reforma, porque Deus conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Tudo lhe é patente. Deus não está submetido ao nosso tempo, à nossa classificação de tempo. Tudo está patente como uma só coisa diante dele. Essa pandemia não pega Deus de surpresa. Ele está no controle de todas as coisas. E se temos um Deus que está no controle de todas as coisas, e é este mesmo Deus que diz que estará conosco todos os dias, até a consumação do século, então Ele não perdeu o controle da situação. Confia nele. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. O nosso Deus jamais é pego de surpresa. Esta pandemia que nós estamos vivendo são dias difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida, da sua vida. Essa é a verdade. É nisto que nós confiamos. Os tempos passam, as estações mudam, os dias mudam, as épocas, os governos, os homens, mas Deus sempre permanece o mesmo e Ele sempre está no controle. Vamos ao tópico 3 agora, mais especificamente ao subtópico 3, o plano divinamente pré-estabelecido. Nos diz assim o comentarista: o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação estabelecido desde a eternidade. Esta verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. E neste eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Neste momento difícil, nós devemos confiar plenamente no Senhor. A Bíblia diz que Ele conhece a todas as estrelas e chama a cada uma pelo seu nome. Salmo 147, versículo 4. Temos um Deus que conhece todas as estrelas existentes. E alguns até dizem que aquilo que nós vemos já não existe mais, é apenas um reflexo da luz que se propaga na distância entre este corpo celeste e a Terra. E muitos daquilo que nós vemos hoje já não existe mais. É apenas a luz chegando ao planeta Terra e chegando até nós.
Há também registro de que as estrelas são inumeráveis, muito mais do que a areia do mar. Se nós temos um Deus que chama cada uma delas pelo seu nome e conhece a cada uma delas, estrelas que estão longe da nossa percepção, muitas vezes até desconhecidas para nós, tem um Deus que sabe o nome de cada uma delas. Então este Deus não te esquecerá. Este Deus que pensou em você antes da fundação do mundo e preparou um plano de salvação, é este Deus que tem cuidado de nós. Vamos à conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Meus amados irmãos, nós hoje vivenciamos a revelação deste mistério, que é a formação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Mas existe uma coisa que Deus deixou para mim e para você: nós anunciarmos esta revelação. Incube a igreja do Senhor revelar o desígnio de Deus, que é a salvação de todos. Nós somos partes desse mistério, agora revelado. Nós somos frutos deste mistério, agora revelado. Mas uma coisa, Deus deixou a nossa responsabilidade, que é levar esta mensagem de salvação. Que você seja abençoado pelo Senhor, que você seja grandemente impactado pelo Espírito Santo. Nesta manhã, que esta palavra alcance o seu coração, porque a misericórdia do Senhor, que o levou, o amor que o levou a enviar o seu Filho a morrer na cruz do Calvário, te alcançou. Você pode, neste dia, neste momento, hoje, se achegar a Deus. A parede da separação foi quebrada. E muitas vezes, neste momento agora que nós vivemos, talvez nos sobre tempo. Quem sabe é o momento de nos dedicarmos mais, de nos entregarmos mais ao Senhor, termos mais tempo de comunhão, porque este propósito divino, este mistério que agora é revelado, tem como finalidade colocar o homem em Deus, colocar aquele que outrora estava separado pelo pecado, agora uni-lo a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Que nós, já alcançados por Cristo, também possamos ser encorajados e direcionados pelo Espírito Santo a levar esta mensagem a outros que ainda necessitam, a outros que ainda estão sob o domínio do poder do pecado, possam ser alcançados. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.